Boa tarde, neuroaprendiz, sejam bem-vindos aqui a mais um bate-papo. Vamos falar um pouquinho sobre educação infantil. Nós estamos aí começando o ano letivo, começando os processos aí de retorno à escola. Ontem nós falamos um pouquinho sobre a expectativa tanto dos alunos quanto nossos de professores, né, quanto à volta às aulas. E hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre a adaptação das crianças pequenas na escola, sobre esse processo tão delicado, tão importante de adaptação das crianças na escola. Então, vamos começar aqui o nosso bate-papo. Se você tiver dúvida, se você tiver algum questionamento, se você quiser contar um pouquinho a sua experiência, pode escrever aqui para a gente nos nossos chats, estão todos abertos, e eu vou fazendo a leitura, e à medida do possível a gente vai conversando e vai interagindo. Então, vamos falar um pouquinho hoje sobre a ida das crianças para a escola, como as crianças aí estão ingressando na escola, estão indo pela primeira vez para a escola. Por uma necessidade da vida moderna, muitas crianças já vão para a escola muito cedo, né? As mães precisam deixar bebês de 3, 4 meses na escola, porque elas precisam trabalhar e por uma questão de cuidado ou de não ter mais os avós que possam tomar conta, um parente próximo que possa tomar conta dessa criança em casa, acabam optando por levar essas crianças para a escola, para o berçário desde muito cedo. Hoje, nessa live, a gente não vai falar sobre a adaptação dos bebês na escola, porque a adaptação dos bebês na escola é muito mais difícil para as mães que estão deixando o bebê ali, né? Muito mais a insegurança dos pais que vão deixar o bebê muito pequeno, ainda muito indefeso na escola, mas para a criança mesmo, as crianças não têm essa memória dessa adaptação, né? Então, muitas escolas hoje se preparam para trabalhar com essa adaptação, para fazer essa adaptação, colocando câmeras na sala, dando para os pais uma forma de acessar as informações sobre as crianças a qualquer tempo do dia, a qualquer hora, através de aplicativos, através de câmeras. Então, depende muito mais de uma organização de espaço físico, né, de estrutura física da escola, e de um olhar atento desse professor que vai acolher esses bebês, mas hoje a gente não vai focar nessa faixa etária, a gente vai falar um pouquinho das crianças um pouquinho maiores. Nós vamos lembrar que a legislação fala que o obrigatório é a criança a partir de 4 anos estar na escola, mas nós sabemos que para a interação da criança, para o crescimento, para o desenvolvimento da linguagem, é interessante que ela esteja lá próxima dos 2 anos, né? A partir dos 2 anos que ela esteja já na escola, né? Dos 18 meses, né? Algumas crianças entram com 12 meses, mas mais perto aí dos 18 meses é o que a gente vê de mais comum, assim, das crianças entrando na escola, né? Na educação infantil, ingressando na educação infantil. Então, vamos pensar um pouquinho sobre as características dessa criança de 1 ano e meio, de 2 anos, que estão chegando aí para a gente na escola. Muitas dessas crianças ainda não falam, não têm uma linguagem oral desenvolvida, mas têm a capacidade de comunicação. Elas apontam, elas levam a nossa mão, elas choram, elas falam partes das palavras, e a gente tem como se comunicar com essas crianças porque elas compreendem, elas conseguem mostrar ali para a gente o que elas estão desejando, o que elas estão querendo comunicar. Cabe a nós, professores, nós adultos que estamos envolvidos ali no processo de adaptação, estarmos atentos a essa criança, atento a essa linguagem corporal dela, para a gente poder acolher, para a gente poder ajudar e para a gente também auxiliar essa criança na aquisição da linguagem oral, né? Que é um processo longo, é um processo que demanda disponibilidade do adulto. Se a criança fala e a mãe dá água, ela vai demorar um pouquinho mais para falar água. Então, nós temos que ter essa disponibilidade. A gente você quer água, né? A aquisição da linguagem oral é um processo social,
Nós falamos, a criança repete, a criança tenta falar, nós entendemos, nós significamos aqueles ruídos, e aí a linguagem oral vai se desenvolvendo. Então, nós temos que capacitar o nosso olhar para fazer essa adaptação. E se a gente quer fazer a diferença na vida dessas crianças, na vida dos nossos alunos, nós temos que começar a ir capacitando o nosso olhar e preparando o nosso ambiente, preparando a nossa rotina e as vivências que a gente vai propor desde o primeiro dia que essa criança vai para a escola, desde o primeiro dia da sala de aula. Eu sei, como professora de educação infantil por mais de 27 anos, que nós, professores das turmas de educação infantil, queremos fazer a diferença na vida das crianças, nós queremos ser a diferença na vida dessas crianças. E a gente precisa de capacitação. O professor da educação infantil tem que ser o mais qualificado de toda a cadeia educacional, porque nós é que somos responsáveis por essa introdução da criança no ambiente escolar. Então, quando essa criança está entrando na escola, né, ainda muito pequena, não é a criança que está adaptando na escola, a família toda está adaptando. Está entrando a criança, mas está entrando com ela o pai, a mãe, a babá, as avós, os tios, as tias, os bichos de estimação. Ela está trazendo com ela a expectativa de todas as pessoas que estão ali por trás. Então, o nosso acolhimento como educadores não é só para aquela criança, principalmente para aquela criança, mas também para toda a família, né? Principalmente os pais, os cuidadores que estão ali confiando aquela criança nas nossas mãos. Então, para a gente fazer a diferença, a gente precisa capacitar o nosso olhar para pensar na adaptação da criança pequena na escola. A adaptação escolar não é uma tarefa simples. A gente não está lidando só com a necessidade da criança aprender a se separar por algumas horas dos pais, mas a gente está trabalhando com toda uma adaptação de espaços, de tempos, de convivência. A criança está aprendendo a deixar de ser o foco principal dos adultos que estão ali, para começar a dividir a atenção com outras crianças. Então, ela vai ser ouvida, mas às vezes ela vai ter que esperar. Ela vai ter uma ideia, mas outro coleguinha vai ter outra, e a gente vai precisar chegar aí numa mediação e num acordo. E tudo isso é uma adaptação que não é tão simples quanto parece. E nós, educadores, só vamos ter essa sensibilidade, essa percepção, se a gente se preparar, se a gente se qualificar. O professor de educação infantil não é aquele que não deu certo no ensino fundamental, é aquele que sabe a grandiosidade, a importância que esse período tem e se prepara da melhor forma possível, com as melhores ferramentas possíveis para fazer a diferença na vida dessa criança. E o que a gente fizer na educação infantil, a criança vai levar aí para a vida toda. Então, vamos pensar um pouquinho sobre esse primeiro contato da criança com a escola. Então, a família vem, ela escolhe a instituição, ela escolhe a escola que vai colocar o filho pequeno, e ela traz essa criança no primeiro dia para a escola. Se a gente pega essa criança no portão, fala tchau, mãe, e leva a criança para dentro, a gente pode ter uma crise de choro enorme da criança e uma crise enorme de choro e de ansiedade dos pais no portão. Os pais precisam confiar que nós, educadores, vamos saber conversar com essa criança, saber escutar, saber entender. Então, eu não sou a favor da gente começar a adaptação dessa forma, deixando os pais completamente distanciados desse primeiro convívio da criança na escola. Então, eu, em todos esses anos que estive na educação infantil, tive a oportunidade de trabalhar em escolas que entenderam isso, e a gente trouxe para dentro da escola essas famílias do primeiro dia de aula. Mas, Cíntia, que loucura, como que eu vou trazer a família de 20 crianças, de 22 crianças para dentro da escola no primeiro dia de aula? E aí a gente vai conversar um pouco sobre como a gente vai fazer isso, mas antes a gente vai falar do porquê é importante fazer isso. Primeiro, porque a criança precisa saber que os pais confiam na gente.
As crianças precisam sentir que os pais não estão largando elas ali e estão indo embora. Porque o fantasma do minha mãe me largou, será que ela volta? Pode ser bastante prejudicial para a história que essa criança vai construir a vida inteira na escola. Então, precisa ser uma adaptação tranquila, harmoniosa e paulatina. O pai e a mãe não podem simplesmente sumir de uma hora para outra na frente da frente dessa criança. A gente precisa fazer isso com muito cuidado. Fora isso, a gente tem a ansiedade dos pais. Os pais estão deixando ali para a gente os seus maiores tesouros, né? As pessoas que eles mais amam na vida. E entregar um bem tão importante para a gente, assim, na mão de uma pessoa que a gente não conhece, é muito difícil. A gente precisa estabelecer uma relação de confiança e de parceria. Então, nesse sentido, é muito importante que a gente mostre para os pais que a gente vai saber entender o filho dele, que a gente vai saber acolher, que ele vai ser respeitado, que ele vai ser querido, que ele vai ser cuidado. Então, a gente não pode, de uma forma brusca, separar as crianças dos pais nesse primeiro momento de aula. A gente precisa se preparar enquanto instituição e precisa se preparar enquanto parceiros dessa família. Então, nessa minha experiência aí, e que é o que eu quero passar para vocês, para ajudar vocês a fazer a diferença na vida dessas crianças, é um passo a passo aí dessa adaptação. Então, a primeira coisa é acolher a família. A família veio conhecer o espaço, veio conhecer a escola, veio matricular, e a gente vai, na medida do possível, colocar essa família em contato com a professora. Nós vamos marcar uma reunião ali de 15 minutos, 10 minutos, dos pais com a professora que vai acolher aquela criança. Para essa professora entender um pouquinho quem é essa criança, quem é essa família, com quem essa criança mora. Ela mora com o pai, com a mãe, com os irmãos, mora só com um dos genitores, é sozinha, não convive com nenhuma outra criança, tem alguma hipersensibilidade tátil, do que ela gosta, o que a faz chorar, o que a faz feliz. E a gente vai coletar todos esses dados ali para a gente poder pensar o acolhimento dessa criança na escola no primeiro dia de aula. A gente está falando de crianças pequenas, muitas vezes as crianças, como a gente já falou, ainda não sabem falar. Elas não vão falar para a gente assim, professora, eu não gosto de brincar na areia. Professora, eu tenho nojo de meleca de tinta. Então, a gente precisa colher essas informações com o adulto responsável. Cíntia, a minha escola não tem essa estrutura, a gente não consegue fazer uma reunião inicial individual do professor com as famílias. Então, na matrícula, a gente vai preparar uma ficha com algumas informações que são importantes para os professores receberem aquela criança. E as informações são exatamente essas que eu estava falando para vocês. Essa criança tem alguma preferência em especial? Ela gosta mais de água, de tinta? Ela gosta de fazer meleca? Ela tem alguma hipersensibilidade? Ela fica assustada com barulhos altos? Ela gosta de música? Ela gosta de areia? Ela está acostumada a brincar no parque? Algumas informações que vão dar ali para a gente referências para pensar esse planejamento das crianças. Gente, espera só um minutinho, eu esqueci aqui de... Juju? Desculpa, me desorganizei aqui um segundinho. Então, a gente vai pegar essas informações... então, se não for possível conversar pessoalmente, a gente vai pegar essas informações numa ficha mesmo, onde os pais vão poder contar um pouquinho para a gente sobre essa criança, se ela tem apelido, como ela gosta de ser chamada, como ela não gosta de ser chamada. E o meu filho sabe, quando a gente chama ele de Bruno Henrique, é porque a gente vai dar bronca. Então, chama de Bruno, chama de Bru, ele gosta de ser chamado de Ike, enfim, a gente vai ter algumas informações para a gente poder acolher essa criança nos primeiros dias de aula, na primeira semana de aula, principalmente. Outra coisa que a gente vai fazer, quando essa mãe vem fazer a matrícula, quando ela vem conhecer a escola, é fazer alguns combinados com ela. Falar, olha, mãe, nesse primeiro dia de aula, você pode ficar com a gente, ir com a gente para o parque, ficar com a gente nas brincadeiras, passar aqui o período que o seu filho ficar na escola, você vai ficar aqui com a gente, mas eu preciso que cada vez que o seu filho fizer uma solicitação, você
Mande a responsabilidade para mim. Ah, você quer água, filho? Pede para a Cíntia que ela sabe onde tem uma água geladinha aqui na escola. Ah, você quer ir no banheiro? Eu não sei onde é o banheiro. Pede para a Cíntia levar você no banheiro e te mostrar onde é. Você pode ir junto, pai, mas se a criança deixar que eu a acompanhe, ela pode ir sozinha comigo e a gente já volta para o ambiente que a gente está. Isso tem que ser combinado com a família antes da criança chegar na escola. Né? Isso tem que ser uma conversa anterior à chegada da criança na escola. Os pais precisam estar preparados para ir passando para a gente a responsabilidade do cuidado com aquela criança. Porque o que acontece? Se a criança fala, quero água, e a mãe sai correndo para buscar. Mãe, quero ir no banheiro. A mãe pega a criança no colo, leva direto no banheiro. O que a criança vai entender? Poxa vida, se essa minha mãe, que me conhece tanto, que me gosta tanto, que me cuida tanto, tá assim, assustada com essa moça, né, que sai correndo para me acudir, acho que eu também não posso ficar muito... eu preciso ficar esperta com essa moça também. Ela não se a minha mãe se a minha mãe tá assim, eu também preciso ficar. Eu não posso confiar nessa moça se minha mãe não confia. Então a gente tem que mostrar para os nossos filhos que nós confiamos na professora. E somos nós, professoras, nós educadoras de educação infantil, que temos que conversar com as nossas famílias, conversar com as mães dessas crianças, porque elas também dependem das informações que a gente vai passar para elas. Nós precisamos mostrar para essas mães, para essas famílias, o que a gente espera delas nesse momento de adaptação. Nós, educadores, sabendo o que as crianças gostam, a gente precisa preparar dinâmicas e brincadeiras que vão ao encontro desses gostos e desses interesses. E também fugir um pouquinho daquilo que dá aflição para a criança, porque a criança não gosta. Então, o que eu sugiro que a escola faça, né? Qual é a sugestão que eu dou para a organização da escola? Que a gente pegue essas crianças que estão chegando pela primeira vez, né, na escola, que estão fazendo a adaptação inicial, e a gente divida essas crianças em grupos que vão permanecer cerca de 1 hora na escola no primeiro dia de aula com os pais. Então, vai o pai, vai a mãe, às vezes vai uma babá, vai a pessoa que vai acompanhar, que vai fazer a adaptação da criança, que vai ajudar na adaptação, né, da criança e vai junto. É um momento que a família vai fotografar, que a família vai curtir, que a família vai se sentir mais tranquila, e é o momento que a família vai se despedir, vai entender que aquela criança agora faz parte desse espaço, desse ambiente escolar. Então, é importante isso para a família e é importante isso para as crianças. Depois, num segundo momento, a gente vai falar para as crianças, olha, papai e a mamãe vão ficar esperando você aqui agora, aqui na secretaria ou aqui na nossa sala, e você vai lá com a Cíntia lá para o parque, a gente vai lá para a pintura, a gente vai lá para o cantinho onde está o pet da escola, o papai vai ficar aqui, se você tiver saudade eu vou te trazer aqui de novo. E a gente vai levar essa criança, e se essa criança falar, quero ver minha mãe, a gente leva a criança até a mãe, ela dá um beijinho e volta para brincar com a gente. Quando a criança passa essa 1 hora na escola sem solicitar a presença da mãe, a gente vai falar para a criança, olha, filho, Bruno, olha, Fernanda, agora você vai dar um beijinho na mamãe, a mamãe vai embora, ela vai fazer a compra dela no supermercado, ela vai até a sua casa ver como as coisas estão e daqui a pouquinho volta para te buscar. E depois de 1 hora, essa família chega para buscar a criança. E a gente vai progressivamente aumentando esses tempos na escola, e as crianças vão ficando mais na escola, até que depois de 1 semana, 10 dias, aí ela está ficando o tempo integral de uma forma muito tranquila. E aí é outro combinado que a gente tem que ter com os nossos pais. Se o permanência é de 1 hora, ela vai ficar 1 hora, daqui 1 hora, pontualmente, essa família vai chegar para buscar a criança. Porque o que a gente fala para as crianças, a gente tem que cumprir. Se eu, como professora, falo, a sua mãe vai buscar, a hora que eu voltar para a classe, para a gente colocar o sapato, colocar a camiseta, sua mãe vai estar chegando aqui para te buscar. Se essa mãe não chega, a sensação de abandono pode vir e pode ser prejudicial para a adaptação da criança na escola. Então, o que eu falo para a criança, eu cumpro com essa criança. E a gente vai combinando e vai aumentando progressivamente esses tempos da criança na escola. A criança precisa se acostumar com isso, com a distância da mãe e com os novos tempos. E aí eu tenho que prestar atenção também nas
é na linguagem corporal da criança. Se essa criança, apesar de não estar chorando, está muito tensa, eu não vou afastar essa família tão cedo ali da escola. Essa família vai ficar ali mais um pouquinho até que essa criança esteja mais relaxada, esteja acostumada ali com aquele ambiente escolar e que a gente possa realmente falar para a família que ela pode ir embora e voltar daqui a pouco. Outra coisa que a gente precisa pensar também é no que a criança não gosta. Se a criança tem alguma sensibilidade a barulho, se ela não gosta de areia, se ela não gosta de fazer meleca, nesse tempo de adaptação, eu vou respeitar isso e vou evitar essas atividades. Por isso, quando eu vou lá dividir a minha turma em pequenos grupos, eu vou tentar juntar ali naqueles grupos de 2, 3, 4 crianças que gostam das mesmas coisas e que evitam as mesmas coisas. Porque aí eu vou poder planejar atividades que vão envolver essas poucas crianças que estão comigo. E conforme a gente for aumentando o tempo de permanência na escola, esses grupos vão se encontrando, vão se conhecendo, até que a classe realmente possa estar com todos os alunos e que o grupo possa estar cheio, né? Que o grupo possa estar completo. Então, é importante, nesses primeiros dias, a gente respeitar isso, porque a criança, às vezes, precisa entrar em contato com a areia, às vezes ela não tá acostumada, às vezes ela nunca foi para a praia, nunca brincou num parquinho, aquela areia incomoda, é áspera. Então, a gente precisa, aos pouquinhos, ir dessensibilizando as crianças para esses elementos da escola. Então, quando a gente faz isso de forma tranquila e de forma paulatina, isso é mais confortável para a criança, ela vai se sentir segura e vai se adaptar e vai levar esse bem-estar na escola para a vida inteira. A gente não pode deixar que a adaptação escolar seja traumática para a criança, ela tem que ser tranquila. As crianças têm que gostar e querer vir para a escola no dia seguinte, querer ficar na escola. Ai, Cíntia, mas a criança tem 1 ano e meio, ela não vai lembrar. Então, eu vou contar para vocês uma coisa. Eu fiz 4 adaptações escolares, eu tenho 4 filhos. 3 adaptações foram muito tranquilas, foram muito bem pensadas pelos educadores, pelos professores. E as crianças foram bem, se adaptaram bem, e eu fiquei muito tranquila. Quando o Caio nasceu, nós mudamos de estado, nós fomos morar em Alagoas, e foi lá que o Caio fez a adaptação dele na escola de educação infantil. Ele tinha quase 2 anos de idade quando ele entrou na escola. E a escola fez o que eu falei para vocês, de deixar a gente acompanhar o primeiro dia na escola. Mas eram 18 pais com as crianças, alguns estavam pai, a mãe, a babá, todos com máquina fotográfica, todos falando, todos querendo interagir. E o que aconteceu foi que a professora não chegou perto do meu filho por nem 1 minuto. Nem 1 minuto sequer, ela chegou para perguntar: Caio, o que você quer brincar? Vem aqui com a professora. Ela simplesmente não conseguiu chegar perto do meu filho. A professora auxiliar conseguiu conversar com ele por uns 5 minutos, mas chegou o final do dia, eu tive a sensação que a professora não sabia nem o nome do meu filho. O meu filho chegou a disputar o brinquedo com uma outra criança, eu consegui evitar uma mordida, mas a professora nem viu a situação. Então, eu, como mãe, fiquei muito aflita. Ele não lembra disso, mas a minha lembrança da adaptação do meu filho, do primeiro dia de aula do meu filho, me marcou muito, foi muito assustadora. Então, se eu já tinha um cuidado para fazer a adaptação dos meus alunos na escola, isso, para mim, aumentou ainda mais quando eu tive uma experiência que, para mim, não foi agradável. Nós precisamos acolher as crianças, nós precisamos dar para os pais a certeza que a gente sabe ali o nome do filho dele, que a gente sabe o que ele gosta, o que ele não gosta, que a gente vai cuidar bem dele. Então, é importante isso para as famílias e é importante isso para as crianças. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade de preparar atividades que as crianças gostam, de pensar no bem-estar dessas crianças, mas de dar esse conforto para a família. Então, qual foi o grande erro, ao meu ver, como especialista de educação infantil dessa escola? Não fragmentar os grupos. Se os grupos tivessem sido fragmentados, se cada grupo de crianças tivesse ficado ali 1 hora, essa professora teria acolhido todas as crianças de forma mais igualitária, ela teria atendido melhor as demandas de todas as crianças. Então, isso depende da organização da escola, não é só da nossa organização enquanto professor. A escola tem que organizar essa entrada, essa adaptação das crianças pequenas no ambiente escolar.
Então, se você é professor de educação infantil e a sua escola ainda não faz isso, eu sugiro que vocês conversem para que mesmo que para esse ano não seja mais possível, porque você já começou a aula aí ontem, essa semana já está acontecendo, a gente ainda está em pandemia, a gente ainda tem poucas crianças indo no presencial, pode ainda se organizar para fazer com que essa entrada seja uma entrada tranquila das crianças na escola. Mas que tipo de brincadeira eu vou propor? Primeiro, a gente tem que pensar que o foco das crianças pequenas é curto, elas não têm um foco muito grande. E que a adaptação também faz com que a gente tenha que ensinar para as crianças que aquele ambiente escolar é um ambiente organizado, que tem lugar para as coisas, que tem hora certa para cada atividade, que tem regras. Então, a gente vai, apesar de ser de uma forma muito tranquila, a gente vai colocando essas regras para as crianças desde muito cedo. Ai, que bom que você chegou, estou muito feliz que você está aqui. Agora nós vamos lá na nossa sala, a gente tem um lugar especial lá para tirar o sapato, para guardar o sapato, para tirar sua camiseta, e depois a gente vai para o tanque de areia, para uma brincadeira com água, para pintura, enfim, porque a gente planejou para aquele grupo de crianças, já pensando lá no que aquelas crianças gostam, no que elas se sentem à vontade. E aí a gente deixa lá, os pais vão juntos, e a gente vai fazer atividade, quando estiver terminando, olha, tá na hora de ir embora, vamos lá na nossa sala, então a gente vai se arrumar para ir embora com o papai e com a mamãe. Ah, eu não quero ir embora, eu quero ficar. Ai, que bom que você gostou da escola, então amanhã você volta e vai ter mais um monte de coisa legal para a gente fazer aqui, né? E a criança vai embora nessa 1 hora, mesmo que ela queira ficar, porque ela precisa ter o gostinho do quero voltar, eu quero ficar na escola. Essas atividades têm que ser planejadas também de uma forma que as crianças possam levar um pouquinho daquela vivência para casa delas. Então, elas vão fazer um barangandão, elas vão fazer uma pintura que elas vão levar para casa, elas vão fazer uma pipa que elas vão levar para casa, ou elas vão tirar uma foto que eu vou imprimir e ela vai levar para casa, ou eu contei uma história fazendo uma dobradura, essa dobradura vai para casa. Por quê? Porque ela vai dividir com os familiares dela a experiência que ela teve na escola. Ela vai conseguir contar, ela vai conseguir mostrar o que ela fez ali com a professora, como foi o dia dela, qual foi a experiência dela. Por outro lado, ela também precisa deixar ali as marcas dela na escola. Então, nós vamos fazer um mural que vai ser construído um pouquinho por dia, e aí a gente vai falar para ela, olha, aqui a gente vai deixar na nossa parede marcada a nossa semana. Toda atividade que a gente vai fizer, a gente vai colocar aqui, ó, com o seu nome, com a sua foto, porque essa sala aqui é sua, esse lugar aqui te pertence. Então, a gente tem que pensar a atividade tendo esses dois momentos. Coisas que a gente vai fazer que a criança vai levar para casa e coisas que a gente vai fazer para a criança colocar na sala que vai ser a referência dela, a sala onde ela vai estar, para que aquele ambiente possa, aos poucos, ir tendo a cara daquele grupo, tendo a cara daquelas crianças. Aquela sala de aula precisa ter a carinha dela igual o quartinho dela tem. A gente não prepara o quarto de filho assim, tendo coisinhas que ela gosta, coisinhas que são referências para ela. Na nossa sala de aula, a gente também vai pensar em colocar elementos que aquelas crianças gostem. Ai, Cíntia, mas um gosta de cachorro e outro gosta de gato. Então, ali vai ter o cachorrinho e o gato, vai ter a dobradura dos dois, vai ter a foto dos dois, enfim. Vale da nossa imaginação, do que a gente preparou para essas crianças, das dinâmicas que a gente fez. Então, é importante que a gente crie situações e crie vivências que façam a criança ter vontade de vir para a escola no dia seguinte, que elas tenham vontade de voltar para cá no dia seguinte, né? Que elas queiram estar com a gente por mais tempo. Ai, Cíntia, mas olha, a adaptação que eu estou fazendo não é de uma criança de 1 ano e meio, é uma criança de 2 anos e meio, de 3, que já fala, que já consegue falar tchau para a mãe, que já entende, que já está acostumada a ficar na avó a tarde toda. Tá bom. Essa criança já está acostumada a ficar longe da mãe por um período maior de tempo. Mas ela não está acostumada com as regras da escola, ela não está acostumada com os espaços da escola, ela não está acostumada com aquela professora. Então, a gente precisa fazer, sim, uma adaptação. Talvez não precise ser tão lenta
quanto eu estou descrevendo aqui para uma criança de 1 ano e meio. A gente pode falar para a família, olha, no primeiro dia você fica e a criança vai ficar aqui 1 hora. No segundo dia, o pai já pode ir embora e a criança vai ficar lá por 1 hora ou 1 hora e meia. E depois, no terceiro dia, ela já vai ficar 2 horas e meia e no terceiro dia vai ficar o dia todo. Desde que a criança não mostre que ela está aflita, não mostre ansiedade, mostre que ela está bem, que ela tem a gente como referência, que ela criou um vínculo com a gente. Então, a gente tem que pensar em como avaliar essa adaptação. Se a gente quer fazer a diferença na vida dos nossos alunos, nós precisamos aprender a afinar o nosso olhar para todas as etapas da educação. E a adaptação escolar é um dos momentos mais importantes que a gente tem. A gente precisa tomar bastante cuidado e preparar esse momento com muita atenção. A criança não pode se sentir largada na escola, né? Sumida, meu pai sumiu. Então, se a gente marcar a hora, o pai vai chegar lá na hora que a gente marcou. A criança não pode sentir abandono, porque aí a própria cabecinha da criança pode fazer com que a criança não queira mais ficar ali, ela pode ficar assustada. Então, tanto a gente quanto a família, ela tem que cumprir. Agora, o que é proibido na adaptação? A gente falar para a família, para a criança assim, olha, vem aqui que o papai vai ficar aqui esperando, e se a gente voltar, aquele pai não está lá mais, ele deu uma saidinha. Então, se a gente combina com aquela criança que o pai vai estar ali, o pai precisa ficar ali, porque se eu levar ele para procurar o pai, a criança vai ter que achar o pai. Outra coisa que não pode é a gente chamar a atenção da criança para uma brincadeira, para um brinquedo, e falar para o pai, sai escondidinho, sai de fininho. Porque a hora que a criança tropeçar, nem que seja um tombo que não machucou, e ela vai levar aquele susto e vai falar, mãe, e ela perceber que a mãe não tá ali, que ela saiu escondida, isso emocionalmente vai ser um desastre. Então a criança tem que saber que aquele pai foi embora e que ele volta daqui a pouco, e esse daqui a pouco, na hora marcada, o pai vai estar lá. Então a gente não pode enganar a criança. Tudo que for combinado com a criança tem que ser cumprido à risca, tanto por nós educadores quanto pelos pais, pela família. Se eu falar para a criança, olha, você vem amanhã aqui que a gente vai pintar com tinta, a gente tem que pintar com tinta, tem que ser um compromisso. Se a gente vai prometer uma coisa para a criança que depende do tempo, a gente tem que combinar isso. Olha, se não estiver chovendo, a gente vai fazer uma brincadeira no tanque de areia com água, mas se estiver chovendo, a gente vai fazer uma brincadeira aqui na sala com as almofadas de pelúcia, ou a gente vai fazer um teatro de sombra. Então, a gente tem que ir conversando com as crianças e manter a nossa palavra, tanto nós quanto a família. E vou ressaltar de novo, cabe a nós, educadores, irmos combinando com a família para fazer a família entender que ela faz parte desse processo, que é uma parceria, que a gente precisa trabalhar junto. Vamos pensar, então, em outra situação, na situação do choro. Se você é pai, se você é mãe, você ia deixar o seu filho chorando muito, ia virar as costas e ir embora para sua casa tranquilamente? Então, por isso é importante essa adaptação ser paulatina, para que o pai perceba que se a criança estiver chorando muito, a gente vai levar ela até lá. E que se ela estiver bem, a gente não vai precisar da presença do pai na escola, e que o pai pode confiar que aquela criança vai estar bem. Se a criança chora muito, 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 a gente tem que pensar junto com a família se é momento dessa criança entrar na escola. Às vezes ela não está madura para essa separação. Às vezes ela precisa esperar 2 meses, 6 meses, para que essa adaptação seja boa e que a vivência dela na escola seja boa até ela sair lá na faculdade. Às vezes, um trauma na educação infantil vai repercutir num medo, numa angústia, numa falta de interesse na escola até lá na faculdade. E às vezes a gente precisa fazer anos de análise de terapia para entender que a gente tem uma aversão com a escola porque a nossa adaptação, a nossa entrada na escola foi traumática. A gente nem lembra do trauma, mas a marca está ali no nosso inconsciente. Então, a gente precisa trabalhar com essa situação com cautela. A gente precisa respeitar a maturidade da criança. Se não for a hora, não tem problema nenhum, não é retrocesso, não é fracasso. É respeitar o tempo da criança. Poucas vezes isso acontece. Mas se a escola te chamar e falar, olha, a gente está achando que ela ainda não está pronta para isso, escuta a escola.
né? Você vai perceber que não para a escola não é interessante não ter aquela criança ali. A gente quer as crianças na escola. Quando a gente chega a esse ponto de orientar isso para uma família, é porque a gente acha mesmo que vai ser o melhor. E se a gente acha que é isso que aquela criança precisa, a gente também não pode ter medo de falar isso para a família, de conversar isso com a família. A gente tem que ser muito transparente. Tem outra situação também, né? Aquela criança chora a hora que falou para a mãe, a gente fechou a porta, a criança está feliz da vida, rindo, brincando e não derruba mais nenhuma lágrima. Como que a gente faz para a família entender que essa criança parou de chorar imediatamente depois que a mãe saiu? A gente vai fotografar, a gente vai gravar um videozinho, não vai expor. A gente não precisa postar no Facebook, a gente não precisa sair expondo as crianças, mas a gente vai mostrar, a gente vai mandar só para essa mãe, no Facebook, no WhatsApp particular dela, ou a gente vai fazer uma galeria de fotos das crianças se divertindo e vai colocar ali num lugar onde os pais daquela criança, daquela turma, os pais possam ver. Então, a gente pode, como escola, ir criando estratégias para mostrar para as famílias que as crianças estão ficando bem. E as famílias vão confiando na gente, as famílias vão se tranquilizando, as crianças também vão ficando mais tranquilas, e essa adaptação transcorre de uma forma harmoniosa, sem traumas, e que vai ser muito melhor para todos os envolvidos. Outra coisa que pode ajudar bastante, eu trabalhava numa escola e a escola tinha 2 tartarugas de estimação. A gente sabe aí que quando a escola tem um animal de estimação, a gente precisa pensar na higiene, se esse animalzinho transmite doenças ou não, que tipo de doença, qual tipo de cuidado a gente tem que ter. Então, a gente tem um animalzinho aí que é fácil da gente cuidar, que não tem risco para as crianças, um pet pode ajudar muito na adaptação da criança na escola. Eu trabalhei numa escola por vários anos que tinha 2 tartarugas, e no primeiro dia que as crianças iam na escola, a gente mostrava as tartarugas para eles, falava assim, olha, a tartaruga gosta de comer alface, ela gosta de comer cenoura, ela gosta de comer tomate, e as crianças podiam colocar ali no pratinho esse alimento, cada um colocava um pedacinho, e a gente falava para elas, olha, amanhã, se você quiser, traz alguma coisa para a tartaruga comer, você vem aqui. Então, as mães se preparavam e ajudavam as crianças a levar a comida para o pet no dia seguinte. Então, as crianças tinham vontade de ir para a escola para ver a tartaruga e dar comida para a tartaruga. E as tartarugas ajudavam muito no processo de adaptação. A gente fazia também, outra dica interessante, é fazer culinária. Principalmente as culinárias que não ficam prontas no mesmo dia. A gente pode fazer uma pipoca para comer todo mundo junto, assistindo um videozinho num dia de chuva ou brincando e cantando. Mas a gente pode também fazer, por exemplo, um chup-chup, que as crianças vão fazer hoje, mas elas têm que voltar na escola no dia seguinte para chupar esse chup-chup. Ou a gente pode fazer um chup-chup, mas com palitos de sorvete, porque em vez da criança chupar, ela vai desenhar com esse palito, com esse sorvete no palito. Porque se ele for um pouquinho para a boca também, não tem problema, faz parte da adaptação da criança. Então, a gente pode preparar atividades de um dia para o outro e preparar culinárias que a criança vai fazer num dia e tem que voltar no dia seguinte para desfrutar. Então, um chup-chup, um brigadeiro que tem que esfriar, um sagu que tem que esfriar. Enfim, a gente pode pensar em algumas culinárias, uma bolachinha que a gente vai fazer num dia e vai assar para vir buscar no dia seguinte. Então, a gente pode pensar em estratégias de culinária também, que vão ajudar, as crianças vão se envolver, as crianças vão estar com a gente, vão colocar a mão na massa, vão participar daquele preparo e tem que voltar no dia seguinte para experimentar aquela comida, para comer aquilo que a gente preparou. Então, também é uma estratégia muito legal. E a gente pode até combinar uma rotina com a família. Olha, nessas 2 primeiras semanas, a gente vai fazer assim, todo dia pode trazer comida para tartaruga, mas do segundo para o terceiro dia a gente vai fazer culinária. No 4º dia a gente vai começar a fazer uma pipa e a gente vai terminar de fazer essa pipa no segundo dia, porque é um processo longo. Então, no segundo dia ela tem que vir para terminar essa pipa. Ou, hoje eu vou fazer uma pintura com bolinha de sabão e amanhã a criança vem para ela desenhar em cima desse papel que foi molhado com a bolinha de sabão e agora está seco o suficiente para a gente fazer uma segunda etapa dessa pintura. Então, a gente pode usar essas técnicas em dias alternados,
para ir criando a vontade da criança estar lá, da criança participar. Então, o que é importante? Que a gente precisa, como educadores que se preocupem em fazer a diferença na vida das crianças, é que a gente tem que pensar que na adaptação a gente precisa cuidar do desenvolvimento psíquico, emocional, social e cognitivo. Então, a gente tem que pensar que as crianças estão aprendendo a estar em grupo. E uma criança gosta de uma coisa e outra gosta de outra. Uma fala alto e outra é tímida e fala baixo e assusta com barulho. Elas precisam aprender a conviver com essa diferença, principalmente na adaptação. Esse processo começa na adaptação e vai durar aí toda a vida escolar da criança. O desenvolvimento psíquico, essa mãe não pode sumir de uma hora para outra, tem que ter uma despedida, a criança tem que confiar na gente, tem que confiar nos pais. O desenvolvimento emocional, ela tem que ter segurança de que ela está sendo ali cuidada, assistida, que ela vai ser ouvida, que ela vai ser respeitada nas suas especificidades, dentro do que ela gosta, dentro do que ela faz, né, do que ela faz bem, ou do que ela tem mais dificuldade, que a gente vai trabalhar com isso com ela, para ela ficar cada vez melhor, cada vez mais à vontade com os materiais que ela tinha aí, a aflição. E o desenvolvimento cognitivo. A gente precisa, desde a adaptação, ir mostrando para a criança que a escola é um ambiente que tem regras, que tem espaços, que tem tempos. Ao contrário da minha casa, que eu falo para minha mãe, estou com fome e eu vou para a cozinha e como, na escola, a gente tem um horário para tomar lanche. A gente tem um local adequado para tomar lanche. A gente tem um ritual. A gente vai cantar uma música, a gente vai estender a toalhinha, a gente vai aprender a abrir o lanchinho. E isso é um processo gradativo para as crianças. E conforme o tempo da criança vai aumentando na escola, o número de atividades que a criança precisa fazer, o número de espaços que ela vai utilizar, aumenta. Então, se na minha escola é uma prática eu fazer roda, o meu dia vai começar na roda. Mesmo que seja para cantar uma música de seja bem-vindo, para tirar a camiseta e o sapato, antes de eu ir para a atividade, quando eu voltar, eu volto para a roda para perguntar, e aí, quem gostou? O que vocês mais gostaram hoje? Vamos colocar o sapato e a camiseta que está na hora de ir embora com a mamãe e com o papai. Né? Se na minha escola é um hábito contar história, eu vou contar uma história na roda para essa criança, se não no primeiro dia de aula, porque é um dia que vai ter pai, que vai ter mãe, que a criança vai estar mais ansiosa, mas já no primeiro dia que a criança vai ficar ali sem a presença do pai e da mãe, eu vou colocar ali aquela criança na roda e vou contar uma historinha curta, mesmo que seja uma história que eu vou contar com fantoche, sem livro, e eu vou ter que ir variando essas técnicas para ver o que dá certo com aquele grupo, porque o que não deu certo eu vou ter que trabalhar até que passe a dar certo. Né? A gente vai trabalhando, a gente vai fazendo com que as crianças comecem a se adaptar e acostumar com o que é da escola, o que faz parte da escola, porque a escola tem um objetivo, a escola tem um porquê de ser escola, a escola não é a nossa casa. Ah, mas a escola é minha segunda casa. Tá bom, mas não tem as mesmas regras, tem uma quantidade maior de pessoas, tem outros adultos. É na escola que a criança convive pela primeira vez com um grupo de pessoas que não fazem parte do grupo social familiar dela. E a nossa família já é diferente, as pessoas da nossa família já são diferentes entre si. Na escola, essa diversidade é maior ainda. Eu posso ter uma criança que gosta de pintar e posso ter uma criança que não gosta de pintar, mas todas nós vamos fazer uma atividade de pintura, porque a gente não pode fazer só o que agrada o João. A gente tem que fazer também o que agrada a Maria, também o que agrada a Tânia, a Regina, a Elaine. Nós temos que ir preparando situações em que todas as crianças, progressivamente, vão se sentindo mais à vontade, mais donas daquele momento, donas daquelas técnicas. Né? Faz parte da escola a gente aumentar o leque cultural da criança, o leque de atividades que ela é capaz de fazer. Então, nesse sentido, a gente tem que ir fazendo isso de forma gradual. Por isso, em pequenos grupos, a princípio a gente agrada a todos, mas depois, quando todos forem ficando tempo integral na escola, a gente precisa fazer o que a gente gosta, mas também precisa respeitar o que o outro gosta de fazer, e eu vou participar daquilo também. O que mais que eu preciso falar para vocês aqui?
Quando a gente vai preparar essas atividades para as crianças pequenas, elas têm a linguagem corporal como uma linguagem muito presente. Então, a gente precisa avisar as famílias que nesse processo de adaptação, nessa sala de aula de crianças pequenas, quando as crianças entram numa disputa por brinquedo, por exemplo, às vezes acontece de sair uma mordida. Eu não estou falando aqui aquelas mordidas patológicas que viram caso de polícia, onde o professor vai trocar a fralda de uma criança e aí um grupo de crianças mordem 30 vezes um dos coleguinhas. Eu estou falando de aquela mordida que às vezes acontece tão rápido, mesmo que eu esteja do lado, eu não consigo evitar que ela aconteça. Então, a gente tem que falar sobre isso antes das crianças entrarem na escola, porque a mordida é a frustração que o pai vê em casa. A mordida é a dor que o pai sente junto quando ele vai dar banho. Porque, ao contrário do empurrão, a mordida causa uma marca que o pai vai ver. Então, a gente vai conversar com ele, vai falar, olha, nós vamos estar do lado, nós vamos estar atentos, e se acontecer, eu vou te comunicar. E a gente vai comunicar mesmo. Olha, o pai do Arthur, hoje eu estava do lado deles e o Arthur tirou o brinquedo da mão do João e o João tirou aliás, preferência não falar o nome da outra criança, né? Já cometi um ato falho aqui. Olha, pai do Arthur, o Arthur foi tirar o brinquedo da mão de um coleguinha e o coleguinha acabou mordendo. A gente viu, a gente acudiu, deu colo, passou um gelinho, você autorizou que a gente passasse uma pomadinha, a gente passou e já conversamos com o coleguinha. E a gente precisa ficar atento, porque se for recorrente desse coleguinha morder bastante, a gente precisa também investigar por que essa criança está mordendo, né? E se é sempre a vítima é a mesma criança, nós também, como educadores, precisamos preparar o nosso olhar para entender por que essa criança leva tantas mordidas, por que ela é sempre a vítima. Então, tudo isso, a gente precisa estar bastante atento, nosso olhar precisa estar bastante capacitado para a gente poder ajudar, para a gente poder interferir. Eu vou contar uma situação que aconteceu, eu não era professora dessa turma, mas a gente tinha na escola que eu trabalhava uma criança que mordia muito. A gente precisou colocar um adulto ao lado dessa criança, porque cada vez que ela abria a boca, esse adulto já chamava atenção para outra coisa. A gente precisou de uma estratégia, a gente brincou na época, uma estratégia de guerra, né? A gente precisou colocar uma pessoa, um adulto, ali do lado daquela criança, para evitar que essa mordida acontecesse. Né? Quando a gente foi investigar, essa criança que estava mordendo muito, estava para ganhar um irmãozinho. E ela estava muito sensibilizada com isso. E a criança, que era a maior vítima da mordida, era uma criança que também não sabia se proteger. Era uma criança que também estava precisando de ajuda para se colocar, para aprender a se defender, porque era uma criança que não tinha irmãos, que não convivia com primos, e que para ela também foi difícil o entrar na escola e conviver com outras crianças. Então, a gente precisou entender a situação. Às vezes, a criança que está tendo dificuldade por adaptação, está tendo alguma dificuldade em casa, não estou falando que é culpa dos pais, mas às vezes a gente precisa investigar o que está acontecendo para conseguir resolver. Essa parceria tem que ser realmente muito próxima, para a gente ajudar a criança que está na fase da adaptação. Uma das vezes que aconteceu também, não foi com um aluno meu, a criança convivia com... Ela começou a chorar muito, ela tinha crises de choro que a gente não conseguia explicar. E a gente... a gente não estava entendendo... Então, não foi comigo que aconteceu, mas a gente teve na escola um caso de uma criança que começou a chorar demais, a gente não tinha muita explicação para isso,
E quando a gente foi ver, essa criança tinha um priminho que estava muito doente, e esse priminho faleceu, e ninguém contou para a criança que esse priminho faleceu. Então, o que aconteceu? A criança perdeu o contato com o primo, e o primo simplesmente sumiu. Então, essa família precisou, quando a gente ficou sabendo, né, quando a orientadora da escola, a psicóloga da escola ficaram sabendo da situação, foram auxiliar a família a resolver, porque a criança não estava chorando por um problema na escola, ela estava chorando por medo, ela estava chorando por ansiedade, ela estava com medo do que estava acontecendo. Então, quando acontece alguma mudança na vida da criança, a escola precisa ficar sabendo para que a gente possa ajudar essa criança no seu dia a dia na escola. Ai, gente, desculpa, só um pouquinho aqui. Deu um probleminha aqui no Insta, eu estava resolvendo. Então, a gente precisa dessa relação de parceria com a família para a gente, qualquer mudança comportamental, a gente poder entender e poder ajudar. A função nossa de professores é estabelecer essa relação de parceria e de confiança com a família, porque o nosso foco é que a criança fique bem, é que a criança se adapte. Então, a gente precisa organizar os tempos da escola, a gente precisa organizar os espaços da escola. Na semana de adaptação, a criança precisa conhecer todos os espaços, explorar todos os espaços. Tem biblioteca, tem tanque de areia, todos os espaços precisam ser explorados. Ela precisa conhecer esses espaços para que depois ela fique à vontade no dia a dia ali na escola. Então, é isso que eu queria falar para vocês hoje. Que a gente precisa ter rotina, que a gente precisa ter parceria, que a gente precisa ter esse contato muito próximo com as famílias. A gente precisa ter um planejamento muito minucioso dessa semana de adaptação, desses momentos de adaptação. A gente precisa pensar em atividades que mexam com a linguagem, que mexam com o corpo, que mexam com música, que mexam com blocos de montar. A gente precisa ter momentos variados, porque a nossa grande responsabilidade é com o desenvolvimento da criança. E esse desenvolvimento começa com um estabelecimento de um vínculo afetivo de boa qualidade, forte. E esse vínculo afetivo começa lá na adaptação. Começa no dia que a criança põe os pés pela primeira vez na escola que ela vai estudar. Ela precisa ter a possibilidade de se desenvolver por inteiro, não só no cognitivo. Né? E para desenvolver o cognitivo, as outras áreas precisam estar em ordem. Ela precisa ter confiança, ela precisa estar num bom grupo, ela precisa se relacionar bem com seus coleguinhas, mesmo tendo preferência por um ou por outro. E para isso, nós que somos educadores, precisamos ser educadores altamente qualificados. Se nós queremos fazer a diferença na vida dessas crianças pequenas, nós temos que ter qualificação. Nós, profissionais das crianças pequenas, temos que ser os profissionais melhores capacitados ou melhor capacitados de toda a vida escolar das crianças. E era isso que eu queria falar para vocês hoje. Eu fico aqui à disposição de vocês para a gente conversar, para a gente tirar dúvidas e para a gente ir conversando um pouquinho mais sobre a educação infantil. Eu te vejo aqui nos nossos canais, no nosso próximo encontro. Até lá!